Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dorivani de Melo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária, em 22 de abril de 2009. Presidência do senhor vereador Estevam Nercesian, primeiro vice-presidente, no exercício da presidência. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Estevam Nercesian, Eliomar Coelho, Tio Carlos, Vera Lins, Tereza Berger, Eider Dantas, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos, Doutor Carlos Eduardo, Clarissa Garotinho, Fausto Alves, Patrícia Morim, Marcelo Piuí, Adilson Pires, Lucinha, Doutor Eduardo Moura, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Raimon, Nereide Pedregal e S. Ferraz. 21. Assume a presidência o senhor vereador Estevam Nercesian. Primeiro vice-presidente no exercício da presidência e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Eider Dantas. Obrigado, vereador. Encerra-se a sessão às 16h25. Muito obrigado, doutor Ivani. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a vereadora Rosa Fernandes, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero, nesse momento em que a Casa discute um projeto importante para a cidade, que são as organizações sociais, queria regionalizar um pouco a discussão e trazê-la para a realidade diária das comunidades que conheço mais de perto. Em 1983, em torno desse período, foi inaugurado um hospital conhecido por PAN de Irajá. Depois, em 99, ele foi municipalizado, passando a se chamar Francisco da Silva Teles, e em 2002 passou a se chamar Hospital Municipal Francisco da Silva Teles. Portanto, há mais de 10 anos eu convivo com problemas nessa unidade, que na verdade não é exclusivo dela, mas estou usando como referência, porque deve ser o que acontece na grande maioria das unidades que não têm muita visibilidade, que não está incluído dentro das grandes unidades. Ela já foi a segunda maior unidade em atendimento de emergência da cidade do Rio de Janeiro. Claro que isso foi reduzindo à medida que a população passou a entender que nem todos os dias da semana aquela unidade estaria aberta para receber a população. Mas durante todo esse período, a população nunca recebeu um atendimento que fosse digno, que fosse a contento. Momentos de atendimento bons, outros momentos ruins, outros abertos, outros dias fechados, nunca tendo uma coerência, ou pelo menos a mesmo atendimento durante todos os dias. Inúmeras vezes eu flagrei essa emergência fechada por falta de pessoal, com avisos escritos nas portas de entrada, ou ainda nos portões, os portões lacrados com esparadrapos ou com cadeados.
Também já presenciei nessa unidade os vigilantes fazendo a triagem de quem deveria ser atendido, dando conta do descaso e da falta de comprometimento com o social. Já fiz vários discursos, esse é mais um, vários ofícios à Secretaria Municipal de Saúde, já notifiquei a situação ao Ministério Público e nada mudou. Hoje, para abrir a unidade, é preciso que haja remanejamento dos médicos, tirando de um serviço para outro, ou seja, definindo aonde vai se atender. Quando a população encontra a emergência fechada, vai procurar a UPA mais próxima e sobrecarrega essa unidade a ponto dela também não dar conta. É uma bola de neve. Portanto, os modelos de apoio também tendem a falir se a porta principal de entrada nas comunidades estiverem lacradas. Você vai sempre sobrecarregar a unidade mais próxima, que teoricamente estaria funcionando. E é esse modelo de gestão que a gente quer, que os usuários querem. É esse modelo que a gente pretende que a população continue recebendo do poder público, o não atendimento, a porta lacrada, o doutor ausente, a falta de recurso humano, um aviso apenas na porta dizendo: unidade fechada, dê seu jeito e procure outro lugar. Não tenho e fico muito constrangida, porque não é a minha especialidade a discussão da gestão de saúde, mas é a minha especialidade entrar dentro de uma unidade e identificar que a população não está sendo assistida. Isso eu sei identificar com muita clareza, quando as pessoas, no desespero, procuram ajuda e não recebem. Eu sei o que é ter um modelo de gestão que não funcione. Não me resta outra alternativa, como representante da população, dos moradores dessa cidade, a não ser apostar nesse novo modelo, as organizações sociais. Estou dizendo isso, disse ontem pela primeira vez, depois de ouvir muito, de discutir com quem é isento de qualquer posição, de ler e de procurar aonde ele foi implantado, de buscar referências do meu próprio partido para tentar montar a minha opinião. E eu faço parte do Partido Democratas. E nossas principais representações nacionais são favoráveis às OSs. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, fez a seguinte declaração: aqueles que se opõem às organizações sociais na área da saúde, eu recomendo que visitem o Sara Kubitschek. Médicos do mundo inteiro ficaram perplexos com a qualidade da nossa medicina. O Sara é o melhor e o mais bem-sucedido exemplo de saúde pública realizado pelas organizações sociais sem fins lucrativos, defendeu Arruda. Em São Paulo, o prefeito reeleito Gilberto Kassab, em seu discurso de posse e nas diretrizes do mandato 2009-2012, também declarou que vai fortalecer o modelo de organizações sociais, aperfeiçoando os contratos de gestão para assegurar níveis crescentes de qualidade e transparência. Portanto, se a experiência de quem está no executivo de cidades tão importantes, esqueci de incluir Rio Grande do Sul e também vários dos municípios do estado de São Paulo, optou por esse sistema, se é possível fiscalizar e acompanhar todas as etapas de implantação e gestão das organizações sociais, vale dar um voto de confiança na mudança, porque da forma como está, é uma covardia com a população.
É claro que é possível um ajuste aqui, outro ajuste ali, observar o que mais se adequa à nossa realidade, e dentro da própria cidade você tem realidades distintas, e eu posso falar bem por aquelas que conheço. Moro a menos de 100 metros de uma, eu pulo o muro, caio dentro da unidade de saúde. E queria também dizer o seguinte, que o próprio governo anterior, o governo que fiz parte, que faço parte da mesma bancada, firmou 496 milhões em convênios com cerca de 700 instituições. 80% desses acordos foram para as áreas da saúde, educação, esporte e lazer. Portanto, não estamos discutindo a implantação das OS. Elas, de certa forma, já estão estabelecidas na administração. O que vamos votar nos próximos dias é a regularização de algo que já acontece e que, a partir daí, poderemos fiscalizar e cobrar resultados a partir de metas estabelecidas e a partir de pontos de qualidade que são importantes para os resultados que a gente pretende ter, ou que a população merece receber. Uma OS, para ser escolhida, passa por uma série de exigências e critérios que a qualifica para exercer a gestão. E o que também precisamos esclarecer é que nada é definitivo. Nós mantivemos, durante muito tempo, um mesmo modelo. Nesse momento, opta por um novo modelo, que não necessariamente tem que durar 10 anos se ele não for bom para a população. Vamos oficializar nesse momento e testar um novo modelo que, se não der certo, será retirado. O que não dá é para insistir no que está ruim, para que tenhamos coerência no discurso que fazemos, inclusive nessa tribuna, no que sabemos que não funciona. Nós somos fiéis na hora da crítica e de apontar aquilo que está ruim. E eu, em particular, tenho a coragem de ir contra o governo do partido do qual faço parte, no momento em que entendi que estava muito ruim e que tinha esgotado todas as minhas possibilidades de melhorar aquelas unidades, com audiências, com visitas permanentes, com ofício, até que chegou um ponto, ainda no governo passado, de encaminhar ao Ministério Público aquilo que entendia não encontrar caminho para a solução. Um ponto alto desse projeto, e eu acho que a gente tem que deixar isso registrado, é quanto aos servidores. Eu tenho ouvido muito os servidores com medo de perder o seu espaço enquanto servidor. Não estou discutindo enquanto categoria, eu estou dizendo ele, servidor. Ele terá sempre seus direitos garantidos por lei. Nada será retirado desse servidor que produz, que trabalha, que é sério e que tem compromisso. O servidor público tem garantido por lei a segurança e a estabilidade do seu emprego, desde que não cometa erros graves e que possa também, dentro da lei, ser colocado fora desse processo. Um ponto também que acho importante é a possibilidade dessa aplicação dos indicadores de qualidade, que tem sido discutido e apontado em todas as tribunas, que na saúde não se leva em consideração esses indicadores, que hoje aparecem nesse projeto, que de alcance de metas, que é o que a gente quer. E não me adianta ter lotado 5, 10 médicos numa unidade, e aquela unidade, que era a segunda maior na cidade do Rio de Janeiro de atendimento à população, se restringe hoje a alguns gatos pingados, porque o portão está fechado e não tem como atender.
Fiscalizar é o nosso papel, mas, acima de tudo, o papel do Estado, é o papel do poder público que não funciona e que não executa esse seu papel. Se esse projeto, se essas organizações sociais forem implantadas e a falta de compromisso, o descaso, se instalar no poder público, esse programa também não irá seguir em frente e não terá resultados. Essas organizações sociais só terão resultados se o sistema estiver comprometido, se a Secretaria de Saúde estiver imbuída de fiscalizar, acompanhar e cobrar as metas estabelecidas nos seus programas. As OSs flexibilizam contratos e gerenciam os recursos humanos da melhor maneira que convier ao serviço público, ao servir a população, aquela unidade cumprindo com o seu papel. Eu entendo que o papel o papel do poder público, principalmente na área da saúde, é a assistência médica e a prevenção. E é isso que devemos cobrar do poder público. Eu quero, senhor presidente, deixar registrado aqui que eu não sou nenhuma especialista. Eu sou generalista de uma cidade que a gente conhece bem de pertinho. Eu não produzo leis, eu não faço discursos ausentes da população. Eu ando na rua e visito diariamente, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não goste, eu tenho que passar na porta dessa unidade. Para complementar, senhor presidente, e dando um exemplo bem clássico, o Hospital Carmela Dutra, em Rocha Miranda, recebeu no ano passado a adequação física para funcionar 24 horas. Até hoje, senhor presidente, ela não pôde funcionar 24 horas por falta de recurso humano. Os concursados que foram encaminhados para lá não ficaram. Preferiram abandonar o concurso, abrir mão do concurso, a ter que trabalhar à noite numa unidade naquela área. Então, eu quero deixar registrado aqui o meu pensamento, a minha angústia, falo com paixão, não estou aqui fazendo disso um palco político, muito pelo contrário, político sim, na questão da política de saúde, mas não numa política partidária, não numa discussão de governo, e sim numa discussão daqueles que vivem o dia a dia, que conhecem de perto a realidade e sabem que só vai para a mídia e só tem intervenções aquelas 4 ou 5 grandes unidades que se apresentam na cidade do Rio de Janeiro, nas áreas de maior visibilidade. Com certeza, na Zona Norte, com exceção do Hospital de Jacari, porque tem outras questões no entorno, jamais farão parte das páginas dos jornais por falta de médico, por falta de atendimento ou por má gestão do serviço público da área de saúde. Muito obrigada. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Mensagem número 14, de 22 de abril de 2009. Excelentíssimo senhor
vereador-presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dirijo-me às vossas excelências para solicitar a retirada da apreciação do projeto de lei número 779 de 1998, que dispõe sobre a criação e delimitação da área de especial interesse do Jardim América. Contando desde já com o apoio dessa luz casas à presente iniciativa, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeito Eduardo Paes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora na forma regimental a retirada da ordem do dia semanal do projeto de resolução número 27 de 2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, que altera os artigos 58 e 69 do Regimento Interno, visando adequar a terminologia relativa à pessoa com deficiência. Informo que a matéria já conta com parecer das comissões. Autor, vereador Eduardo Moura. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 124, de 2009. Requeiro à mesa diretora com fulcro no regimento interno, a concessão de medalha do mérito Pedro Ernesto ao senhor Sérgio Rabassa Moreira Dias, secretário municipal de urbanismo, exemplo de dedicação no exercício de suas atividades como urbanista, em especial por sua efetiva participação na história de nossa cidade, estado e país, através de distinção internacional recebida durante o Congresso de Rimini, na Itália, e com o prêmio de melhor projeto do mundo sobre orlas marítimas, o Rio Orla. Autor, vereador Carlos Caiado. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 125, de 2009. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto à deputada estadual Beatriz dos Santos. Autora, vereadora Tânia Bastos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 126, de 2009, requer a mesa diretora na forma regimental do disposto no artigo 303 do Regimento Interno que seja concedido a medalha Pedro Ernesto ao senhor Alcenir Gomes Basto, compositor Bandeira Brasil. Vereador Eliomar Coelho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 129, de 2009, requer a mesa diretora na forma regimental, conjunto de medalha Pedro Ernesto, à excelentíssima senhora Mônica Rude Clark, ativista na causa das crianças carentes e parceira das entidades não governamentais. Autoria, vereador Tio Carlos. Requerimento 130, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 130, de 2009. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Antônio Marcos Oliveira Lima, advogado. Vereador Biancardino. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, com fulcro no regimento interno, o cancelamento da resolução 7.078, de 4 de março de 2009, aprovada através do requerimento número 16, 17 de fevereiro de 2009, de minha autoria. Vereador Carlos Caiado. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos por 10 minutos. Está reaberta a sessão. Esse aqui está fora. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1310, de 2007, de autoria dos senhores vereadores Átila Nunes e Carlos Caiado, que institui, refazendo a fala,
Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 51 de 2007, de autoria do senhor vereador Jerominho, que dispõe que todos os empreendimentos imobiliários de loteamento, com ou sem abertura de ruas no município, só serão iniciados após o recebimento da licença definitiva por parte do órgão público competente. A matéria está em votação. Para encaminhar a votação, a nobre vereadora Carminha Jerominho. Peço o adiantamento por 2 sessões. O adiamento, perdão. Solicitado o requerimento de adiamento da votação por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 1310 de 2007, de autoria dos senhores vereadores Átila Nunes e Carlos Caiado, que institui o serviço e coleta de pequenas cargas mediante utilização de motocicletas no município do Rio de Janeiro, denominado motofrete, e da outras providências. A matéria está em votação e exige o quórum. Presença de 2/3 dos senhores vereadores. Senhores vereadores. Eu acho melhor, né? Cadê o Caiado? Eu acho melhor mesmo. Não, verificação não, senão... Senhores vereadores que forem favoráveis, deverão votar sim, e os contrários, votar não. A votação está liberada. A presença vai encerrar a votação, hein? Está encerrada a votação. Votaram sim 19 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de lei número 1786 de 2008, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, que determina a fixação da frase "respeite o idoso, pois um dia você será idoso também", em todas as repartições públicas da Prefeitura, autarquias municipais e concessionários de serviço público municipal. O projeto recebeu emendas de número 1 e 2, sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de lei número 52 de 2009, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que dispõe sobre a obrigatoriedade da extensão do uso das faixas exclusivas da Avenida Brasil para o trânsito de carros funerários e da outras providências. Em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Antes de proceder à votação, a presidência fará uma verificação de quórum. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença. A presidência vai encerrar a verificação. Está encerrada a verificação. Não há quórum para deliberar, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 12, 2006, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que altera e acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a iniciativa e competência privativa do prefeito quanto à apresentação de projetos de lei e à organização da administração pública. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Rogério Bittar. Queria pedir o adiamento por 3 sessões dessa matéria. A presidência submeterá o requerimento verbal formulado pelo nobre vereador Rogério Bittar à deliberação do plenário. Entretanto, antes de fazê-lo, fará um procedimento da verificação de presença. Painel liberado. Está encerrada a verificação. Presença verificada de 13 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.